E aí, galera, como eu havia dito no grupo, em vez de ter nosso encontro no Meet hoje, vou corrigir o exercício aqui de forma gravada para que vocês possam curtir o seu dia de estudante e assistir essa correção na hora que assim quiser, tá bom? Sobre esse assunto, o período regencial, quase todas as questões do vestibular e do Enem sempre batem na questão das rebeliões. Então, eu peço a vocês que assistam, reassistam essa parte. Não estou falando só da minha prova, estou falando também do vestibular, tá? Porque 90% das questões fala só sobre as rebeliões, sabe nada, balaiada, farroupilha, malês, ou seja, todas aquelas que eu falei na videoaula, tá bom? Tanto que vocês vão ver que as questões aqui, quase todas, são voltadas para ela também. Então, vamos lá, temos 4 questões aqui para resolver. Mais importante, o país é abalado por choques de extrema gravidade. Não mais os motins, mas verdadeiros movimentos revolucionários, com intensa participação popular, põem em jogo a ordem interna e ameaçam a unidade nacional. Então, aí está falando sobre as revoltas, né? Em nenhum outro momento há tantos episódios em vários pontos do país, contando com a presença da massa no que ela tem de mais humilde e desfavorecido. Daí as notáveis conflagrações verificadas no Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, etc. Então, obviamente, esse texto está falando sobre o período agitado da regência. Então, esse é um dos períodos mais conturbados da história brasileira, porque tinha revoltas em todos os lugares, né? E, além dessa questão de entregar, que é o período da regência, por falar de tantas revoltas, fala também de onde elas aconteceram. Então, quem assistiu o vídeo sabe as províncias, né, que hoje se chamam estados, onde aconteceram essas revoltas: Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Tá bom? Questão fácil. É só para falar sobre a regência mesmo. Segunda questão. O período regencial foi marcado pela abdicação, pela renúncia do trono do então imperador Dom Pedro I e pela ascensão do seu sucessor, Pedro de Alcântara, tá? Ainda uma criança, situação que tornava inviável sua real efetivação no poder. O país, então, passou a ser comandado por regentes, até que Dom Pedro II atingisse sua maioridade. Tudo isso foi explicado no vídeo, tá? Entretanto, a disputa pelo controle do governo gerou uma grave crise política que culminou no surgimento de inúmeras revoltas pelo Império. São revoltas do período regencial, exceto, ou seja, aqui está falando das revoltas que aconteceram no período regencial, menos uma. Tem uma delas que não aconteceu no período regencial. Qual foi? A cabanagem foi no período regencial? Foi. Malês foi? Foi. Guerra de Canudos? Não. Guerra de Canudos acontece no Brasil já República, que é um assunto que nós vamos ver daqui a umas 3 semanas, tá bom? Guerra dos Farrapos ou Farroupilha aconteceu na regência e Balaiada também aconteceu durante o período regencial. Então, quando fala exceto, é para marcar a opção errada, ou seja, uma dessas opções não é uma revolta do período regencial, que é a Guerra de Canudos, tá bom? O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional, que criou o Conselho de Estado, implantou a Guarda Nacional, transformou a regência trina em una, extinguiu as assembleias legislativas provinciais, eliminou a vitaliciedade do Senado. Então, o ato adicional, como vocês viram na videoaula, foi uma mudança na Constituição de 1824, lá atrás. Foram alterações. E uma das mudanças era que a regência, que era trina, composta por 3 regentes, passaria a ser una, composta por um regente. Então, o ato adicional transformou a regência trina em regência una. Letra C é a opção correta. Quarta e última questão. A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, inscrita no quadro nacional de revoltas provinciais, apresenta um conjunto complexo de condicionamentos específicos. Do ponto de vista econômico, é correto apontar como um desses condicionamentos. Em outras palavras, a questão aí está perguntando qual foi a causa da Revolução Farroupilha do ponto de vista econômico, tá? Incentivo do governo central à economia colonial alemã e italiana, não falei nem nada disso, né?
Restrições legais do governo central ao ingresso de escravos nas charqueadas gaúchas, também não falamos disso. Proibição da livre exportação de trigo e gado rio-grandenses para o Uruguai e Argentina. Não foi proibido o Brasil exportar trigo e gado para lugar nenhum. A falta de estímulo estatal à nascente indústria gaúcha, nem indústria tinha no Brasil, nem indústria se falava no período regencial, na verdade, não se tem em nenhum momento. E mesmo assim, só para esclarecer, o período de maior industrialização do Brasil na época do Império foi no governo de Dom Pedro II, que é assunto da nossa próxima aula, tá bom? E letra E, a importância do charque platino sem proteção para a produção similar gaúcha no mercado interno brasileiro. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que a revolta farroupilha foi por causa da importação do charque platino. A região platina é Uruguai e Argentina, tá? Então, é verdade. Né? Os gaúchos do Rio Grande do Sul ficaram chateados porque a carne de charque gaúcha pagava impostos aqui no Brasil e ficava mais cara do que a carne argentina e uruguaia. Ora, obviamente as pessoas vão comprar a carne mais barata. E a carne mais barata não era a gaúcha, não era do Rio Grande do Sul, era da Argentina e do Uruguai. Então é por isso que revoltava os gaúchos. Porque o governo cobrava tanto imposto deles que a carne deles era mais cara do que a carne que vinha de fora. Tá? E isso foi o motivo que deu origem à Revolução Farroupilha, coisa que eu expliquei na videoaula. Então, a letra E é a correta, tá? Dessa questão. Então, essas são as 4 questões do período regencial. Semana que vem, vamos ver o governo Dom Pedro II. Como é um assunto grande, provavelmente serão 2 semanas só sobre esse assunto, tá bom? Feliz dia, estudante, juízo, estudem e até a próxima, galera. Tchau.